Será que tenho disfunção erétil? Como lidar com ela? Este é o Como Lidar, um podcast do P3 onde tentamos descobrir como cuidar da saúde mental e como lidar com a vida em geral. Eu sou a Mariana Durães e deixa-me dizer-te, estou tão anora como tu, mas não te preocupes porque não vou ser eu a dar conselhos, há psicólogos dispostos a ajudar-nos. Neste episódio vamos falar sobre disfunção erétil. Este é um problema que normalmente afeta os homens mais velhos, ainda que também possa acontecer aos mais jovens. Mas calma, um problema de ereção não quer dizer necessariamente que tenhas disfunção erétil. Pode ser só mesmo ansiedade, por exemplo. A psicóloga Vânia Beliz ajuda a lidar com ela, mas também a perceber como falar sobre o problema e quando procurar ajuda. Vânia, o que é então a disfunção erétil e quando é que se pode considerar que alguém tem de facto disfunção erétil? Então, a capacidade erétil de um homem, ela também vai se transformando ao longo do tempo, não é? A partir do momento em que os homens têm um tempo mais continuado, por exemplo, 2 meses sem ter qualquer sinal de vida do pénis, não é? Deixam de acordar com a ereção matinal, deixam de conseguir que o pénis entre em ereção durante o processo de excitação, podemos considerar que podemos estar presentes perante uma situação de disfunção erétil, não é? Estas coisas precisam de sempre ser confirmadas e normalmente a confirmação é feita através de um exame específico em que é injetado um líquido para se perceber se esse líquido chega ou não ao pénis, porque o que causa a disfunção erétil é precisamente a dificuldade que os homens passam a ter durante a excitação e na chegada do sangue aos corpos cavernosos que provoca a rigidez. Então, esse exame faz com que se consiga perceber se há alguma fuga, não é, que possa estar a dificultar que o pénis fique em rigidez perante um estímulo ou excitação. E o que é que pode provocar a disfunção erétil? Ela pode ser provocada por fatores psicológicos? Sim. Nós temos uma questão que é a ansiedade de desempenho, que pode dificultar bastante a vida aos homens, não é? O stress, mas acima de tudo a ansiedade. Quererem corresponder a uma determinada expectativa, pode ser até a sua, e depois essa ansiedade dificultar o próprio mecanismo de excitação. E normalmente o que nós verificamos é que quando questionamos os homens, eles sozinhos muitas vezes conseguem, não é? Isto quando não é uma verdadeira disfunção erétil, ok? Porque se for um quadro de disfunção erétil, o homem não vai conseguir também manter rigidez ou ter uma ereção durante a masturbação. Mas quando falamos numa dificuldade provocada por questões relacionadas com a ansiedade, a partir do momento em que se retira a variável que provoca a ansiedade, que pode ser o parceiro ou parceira, não é? Expectativas, o homem pode ter uma resposta positiva, não é? Então, isso ajuda-nos também aqui a perceber se estamos perante uma situação de ordem psicológica ou de ordem orgânica. Mas depois temos outros fatores que contribuem com o surgimento da disfunção erétil, como é o caso de alguns hábitos de vida, não é? O sedentarismo, a má alimentação, que depois leva a coisas que provocam a disfunção erétil, como por exemplo a diabetes. Portanto, se queremos ter uma vida íntima saudável, também temos que ter comportamentos mais saudáveis, porque sabemos que existem muitas doenças e muitos medicamentos que tratam doenças que podem ter um efeito direto na resposta sexual masculina. Uhum. Falou na ansiedade da performance. Pode ser útil conversar sobre isto antes de uma relação sexual? Bem, nunca é fácil, principalmente para os homens, não é? Já porque os homens têm acima de si um bocadinho o estereótipo de que estão sempre prontos e que aquilo parece que tem um botão mágico que os faz funcionar, e isso não é verdade, não é? Claro que quando eu estou numa relação há algum tempo, se calhar também a situação da ansiedade de desempenho não se coloca tanto, não é? Talvez possa ser mais comum uma ansiedade de desempenho num relacionamento recente. E aí é sempre difícil. Agora, a pessoa pode assumir, de
sem problema, que está ansioso e que está nervoso e que tem algum receio que alguma coisa possa falhar, não é? E depois, idealmente, é sempre preferível que se recorra a práticas não penetrativas primeiro, até o homem estar confortável, não é? Para não se sentir posto à prova. Então, abrir um bocadinho o jogo e dizer, olha, eu às vezes fico ansioso e com a ansiedade posso ter algumas dificuldades, eu acho que não há qualquer problema em se assumir isso, não é? E porque também aquilo que vamos obter do lado de lá é muito importante. Se a pessoa que está do outro lado é compreensiva, não é? Ou se faz algum comentário que ainda pode colocar mais em causa pode alimentar a nossa insegurança. Então é importante, se eu já tenho dificuldades, de levar isso para a relação e explicar, olha, às vezes acontece-me sentir alguma dificuldade e muitas das vezes é porque estou ansioso, e tentar normalizar se efetivamente não se tratar de uma disfunção erétil. Se for uma questão de disfunção, então os homens têm realmente que fazer é procurar uma ajuda especializada e não andar à procura de soluções em sítios perigosos e a comprar coisas que podem ser muito perigosas e que sabemos que os homens recorrem, não é? Que são comprimidos que compram na internet, produtos que compram na internet, sem vigilância, e que podem comprometer, sim, a saúde sexual do homem. Já me foi adiantando algumas, mas como é que se lida com a disfunção erétil? Que estratégias é que quem tem disfunção erétil pode adotar, não só durante a relação sexual, mas também mesmo no dia-a-dia? Bem, a questão de tentar ter uma vida saudável, não é? A alimentação, praticar exercício físico é extremamente importante. A obesidade e a gordura na zona abdominal é realmente também um grande problema e precipita esta disfunção. Portanto, manter um estilo de vida saudável é muito importante. Não ficar... A questão da pornografia também pode trazer algumas dificuldades em manter a ereção. Nós temos muitas pessoas que consomem pornografia, temos muitos homens que estão dependentes desse estímulo para conseguirem ter prazer, que às vezes nos dizem, eu com a pornografia consigo, e depois na relação em si tenho dificuldade, não é? Claro, e procurar ajuda especializada e não ter receio de fazer os exames para saber se efetivamente se trata de uma disfunção erétil que pode ser tratável, porque existem muitas soluções, ou se é apenas uma dificuldade com a qual o homem tem que lidar. Deixar de se focar tanto na penetração, também é um problema, não é? Porque a maior parte das vezes há um foco na penetração e o homem vê a relação sexual como o único destino é a penetração, não é? Existem muitas formas de dar prazer do outro lado, não passando por essa prática. Portanto, se o foco deixar de ser no órgão que está a causar dificuldade, poderá haver aqui um aliviar da ansiedade e facilitar a tarefa. Não tenhas medo de falar sobre o assunto e lembra-te, há muito mais a explorar numa relação sexual. Este foi o último episódio da primeira temporada do Como Lidar. Obrigada por ter estado desse lado e até 2024. Até lá, podes enviar os teus dilemas ou sugestões para mariana.durães@publico.pt. Obviamente eu não saberei lidar, mas arranjo quem nos ajude. Se calhar agora devia dar aquela voz muito rápida a dizer que isto não anula a potencial necessidade de terapia, não?